Dominga percebe a tristeza de Esmeralda e, com sensibilidade, decide deixá-la sozinha para refletir. Esmeralda entra em um conflito interno profundo. Sem saber exatamente o que aconteceu na casa de Lúcio, ela teme encarar a verdade e passa a questionar se realmente pode ser feliz ao lado de José Armando. Revolta-se por ter sido levada até a casa de Lúcio pelo próprio pai e sente que isso destrói a paz que poderia estar vivendo. José Armando desabafa com Adrian, revela sua angústia, sente-se deslocado na casa grande e decide se afastar, cogitando ir para um hotel. Adrian, solidário, oferece apoio em sua casa. Fátima encontra Graziella abatida e exige saber o que aconteceu entre ela e Adrian. Graziella reage com firmeza, proíbe a mãe de voltar a mencionar o assunto e promete esquecer o peão. Rodolfo, incentivado por Branca, tenta se aproximar de Esmeralda. Ele a abraça em silêncio e em seguida vai embora sem dizer uma palavra. Branca acredita que essa aproximação possa ajudar Esmeralda a perdoar o pai e deseja que, com o tempo, ambos consigam sentir amor um pelo outro. Apesar disso, Rodolfo demonstra dificuldade em aceitar Esmeralda como filha. Ele reconhece que sua chegada desestrutura tudo, o casamento de José Armando, a questão da herança e a imagem da família. Fátima aconselha Rodolfo a deserdar José Armando ou a não reconhecer Esmeralda como filha. Branca, por sua vez, percebe que Esmeralda não corresponde à sua ternura nem à alegria de tê-la encontrado. Crisanta explica que Esmeralda está assustada, mas Branca insiste em querer José Armando e Esmeralda ao seu lado. Rodolfo admite não conseguir sentir amor por Esmeralda, mesmo sendo de seu sangue, ela lhe parece uma estranha, enquanto ele continua considerando José Armando como seu verdadeiro filho. Adrian revela a Florzinha que Esmeralda não é órfã, mas filha dos patrões, o que muda completamente sua posição dentro da casa grande. Florzinha imagina como Fátima deve estar se sentindo, e Adrian comenta que ela sempre jogou em sua cara que ele não passava de um peão miserável, sem sequer imaginar que sua própria filha se envolvia com um pobre camponês. Florzinha acha isso bem feito e pergunta por que Adrian não fugiu com Graziella, ele porém se recusa a ouvir novamente o nome dela. José Armando tenta convencer Esmeralda a deixar tudo para trás e ir com ele para a capital. Afirma que o amor dos dois é mais importante do que sobrenomes, fortuna ou posição social. Fátima conta a Graziella que Rodolfo se recusa a reconhecer Esmeralda e que José Armando está profundamente abalado com a revelação. Graziella observa que José Armando gosta muito de Branca, mas agora descobriu que ela não é sua mãe. Fátima teme que Esmeralda assuma o lugar de filha e sente raiva por ter de aceitá-la como parte da família. Graziella insiste que devem ir embora, mas Fátima prefere esperar, certa de que ainda exerce influência sobre Rodolfo e percebendo que ela e Branca estão silenciosamente medindo forças. Branca tenta agir com carinho e acolhimento, acreditando que o amor da família possa servir de consolo tanto para José Armando quanto para Esmeralda. José Armando garante a Esmeralda que Rodolfo acabará gostando dela e pergunta se ela prefere permanecer na casa grande. Esmeralda demonstra confusão, resistência e incapacidade de tomar uma decisão imediata. Ela se sente emocionalmente atordoada diante de tudo o que acontece. Crisanta comenta com Dominga que Esmeralda está triste, distante e silenciosa, como se algo grave tivesse ocorrido. Dominga admite que também está preocupada e teme que algo sério tenha acontecido na casa do Dr. Malaver. José Armando questiona se Esmeralda deixou de amá-lo por ele ser filho de um peão. Ela, porém, reafirma que o ama ainda mais. Ele conta que tudo já está preparado para os dois na capital e insiste para que partam imediatamente, mas Esmeralda hesita. O conflito entre Rodolfo e Branca se intensifica, marcado por acusações de mentira e engano, revelando feridas profundas e ressentimentos antigos. Rodolfo afirma sentir-se enganado, pois acreditou durante anos que José Armando era seu filho. Branca explica que não viu necessidade de revelar a verdade, já que ele sentia orgulho do menino e ela acreditava que a filha havia morrido. Confessa ainda que o medo da reação violenta de Rodolfo contribuiu para o silêncio mantido por tanto tempo. Esmeralda se recusa a ir embora com José Armando, não quer dar explicações, mas afirma ter plena certeza de seus sentimentos. José Armando pergunta por que ela demonstra desconfiança, mas Esmeralda, ainda abalada, pede para se acalmar, sentindo-se como se estivesse vivendo um pesadelo. Mesmo sem compreender a decisão dela, José Armando declara seu amor e promete respeitar qualquer escolha que Esmeralda fizer.
Rodolfo admite que seus sentimentos paternais se extinguiram ao descobrir que José Armando não era seu filho, revelando frieza e resistência em aceitar Esmeralda. Branca o confronta, afirma que Esmeralda já sofreu demais e o acusa de desprezo e falta de remorso. Exige que ele tenha humildade e peça perdão por todo o mal causado à jovem. Durante o almoço, Branca avisa que Rodolfo não se juntará a eles e aconselha a Fátima a levar Graziela ao médico por causa das dores de cabeça constantes. Fátima questiona sobre a festa do casamento civil de José Armando e Esmeralda. Crisanta sugere preparar um quarto para o casal, mas Fátima comenta que Esmeralda não aceitará, já que ainda não se casou na igreja, imaginando que ela deseja se preservar com decência. O desconforto de Esmeralda e José Armando torna-se evidente. José Armando trata Fátima com formalidade, chamando-a de senhora, mas ela pede que ele pare com besteiras, lembrando que sempre será sua tia. Ressalta ainda que Rodolfo continua considerando José Armando como filho, mesmo sabendo que Esmeralda também é filha dele. Dominga, incomodada, afirma que Rodolfo não faz nenhum favor a Esmeralda, já que ela tem direitos e ele deveria sentir remorso. Branca pergunta a Esmeralda onde ela gostaria de se casar no religioso. Esmeralda passa mal emocionalmente e precisa se retirar, acompanhada por Branca. Firmino fica satisfeito ao perceber que Adrian não fugiu com Graziela. Adrian admite que finalmente entendeu qual é seu lugar. Melésio surge antes de ser anunciado e vai ao encontro de Esmeralda, oferecendo-lhe um favo de mel como presente. Ao sentir o cheiro do mel, Esmeralda passa mal repentinamente. Ela sente enjoo intenso, suor frio e fraqueza, causando grande preocupação. Fátima aconselha José Armando a examinar Esmeralda e pergunta a Dominga se ela sempre foi doentinha. Dominga responde com firmeza que Esmeralda sempre teve saúde de sobra por ter sido criada no campo. Adrian chama José Armando às pressas para ver a esposa e Fátima ironiza a situação, provocando Dominga. Graziela percebe que Adrian sequer olhou em sua direção, enquanto Fátima reflete com desprezo sobre o tipo de gente com quem agora estão se misturando. Melésio aparece e Fátima surta, exigindo que Jacinta o retire dali. Incomodada, ela comenta que aqueles são os amigos da herdeira da fortuna dos Penha Real. Esmeralda é levada para o quarto, ainda pálida e debilitada, mas consegue se locomover com ajuda. Fátima passa a desconfiar que Esmeralda esteja grávida. Durante a avaliação, José Armando constata que a pressão de Esmeralda está baixa, mas afirma que ela ficará bem. Rodolfo explica a Dionísio que, mesmo sabendo que José Armando não é seu filho biológico, continuará considerando-o como tal. Em contraste, mantém rejeição por Esmeralda, tratando-a como uma estranha. Inácio retorna à fazenda pedindo para voltar a trabalhar e Rodolfo aceita sua volta. Branca tem uma conversa profundamente emocional com José Armando. Ela reafirma que ele continua sendo seu filho e explica que a maternidade se constrói com cuidado, amor e dedicação e não apenas por laços de sangue. José Armando se emociona e reafirma o vínculo profundo que mantém com Branca. Rodolfo confronta Crisanta, acusando-a de mentir e de ter causado um grande transtorno ao enganá-lo sobre a paternidade de José Armando. Ela tenta se justificar, mas ele afirma que ela é a única culpada. Ao saber que Esmeralda passou mal, Rodolfo demonstra uma preocupação contida, mas logo muda o foco e pede uma conversa com José Armando, esperando que ele tenha mudado de ideia e decida permanecer na casa. José Armando reafirma que ainda considera ir embora e menciona a oferta de abrigo feita por Adrian. Rodolfo afirma ter mudado de postura e tenta agir de forma conciliadora, minimizando os erros do passado, inclusive a entrega de Esmeralda a Lúcio Malaver, alegando que isso não teve consequências. José Armando, porém, admite que não é fácil esquecer o ocorrido. Rodolfo reafirma sua autoridade como pai e deixa claro que deseja manter tudo como antes. Ele propõe um acordo, aceita Esmeralda apenas como esposa de José Armando, mas não como filha. José Armando percebe que Rodolfo ignora completamente os sentimentos e a posição de Esmeralda nessa situação. Ainda assim, Rodolfo acredita que dessa forma tudo poderá voltar ao normal e que o casal será feliz. José Armando fica pensativo.